Iniciando mais um Our Body Papo Saúde. Eu, Reinaldo Dias, com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi, gente. E hoje com a figura ilustríssima, meu parceiro, meu amigo, Felipe Furon. Fala, pessoal, como é que vai? Fala, Rei, fala, Pri. É isso aí, já é prata da casa, né, Pri? O bom filho a casa torna, né, Tem doutor? que falar. Hoje aqui a gente vai destrinchar muito assunto, muita coisa bacana. A gente já vai começar com tudo. Pra quem não sabe, o Dr. Felipe Furo é médico cirurgião de bariátrica. Então, assim, ó, muita coisa bacana. Doutor, aqui no podcast anterior, que ele já gravou com a gente, foi sucesso. A gente conseguiu, assim, conteúdo que a gente extraiu desse homem, assim, foi uma aula pra vida. E, assim, a fonte é inesgotável, porque só na conversa aqui, ó, nos bastidores, a gente já ouviu coisa pra caramba. Vocês vão amar. Tem muita coisa nova aí, então, hein, galera? Então já sabe, ó, fica antenado aí que vamos começar com tudo. E quero deixar também um recado pra vocês. A gente tá com um canal de cortes, então, ó, Cortes Our Body Oficial. Inscrevam-se lá, fechou? Então vamos começar com tudo aqui, doutor. Vambora, Rei, Já vambora. vamos já pra pergunta que... Obesidade é genética? Excelente pergunta. E difícil de responder. Eu respondo da seguinte maneira: a obesidade não é genética, a obesidade é uma doença multifatorial. E um dos fatores é a genética. Entendeu? A genética interfere na obesidade, indiscutível. Então, existe obesidade relacionada à doença genética. Existe uma síndrome chamada síndrome de Prader-Willi, que é uma deficiência, uma alteração hipotalâmica, onde o paciente não tem o reconhecimento da sensação de saciedade. Inclusive, esse paciente tem malformação óssea, uma formação neurológica, tá? E no passado era uma das indicações de cirurgia em crianças e adolescentes. Hoje a gente sabe que o resultado não é muito satisfatório, porque esses pacientes morrem muito cedo. Eu mesmo operei uma criança com síndrome de Prader-Willi. E essa menina morreu jovem, morreu com 18 anos. Mas não pela cirurgia. Ela morreu em virtude da própria doença, porque ela tinha doença cardíaca associada. É uma síndrome? É uma síndrome. Então ela dá deficiência mental, da deficiência osteomuscular, da malformação congênita no coração, não tem reconhecimento da sensação de saciedade, então ela tem uma hiperfagia. Come, 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 come sem parar. E por conta dessas malformações, ela não tem capacidade de executar atividade física. Muitas vezes não tem nem compreensão adequada, nem alfabetizada consegue ser. Logo, come, 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 mas não gasta aquele excesso de energia que ingere, acaba engordando. Então, existe a doença genética que determina a obesidade? Existe. Mas precisa ficar claro, a obesidade é uma doença multifatorial. Tem só um ponto, não tem um ponto-chave específico também, né? É multifatorial. É multifatorial, comportamental, a pessoa não tem bons hábitos alimentares, a pessoa não executa atividade física, é sedentária, existe o ambiente obesogênico que a gente chama, ou seja, a pessoa vive num ambiente onde todo mundo é gordinho, todo mundo come errado, todo mundo faz tudo errado e se torna, mais um paciente obeso. Então a obesidade é uma doença multifatorial. Bem colocado, porque o pessoal fala que... O obeso desculpe interrompê-lo, o obeso é safado. Não é, por favor. Não fale isso do paciente obeso. O obeso não é safado. O obeso não é assim porque quer. Tá? Tem o paciente obeso indisciplinado? Tem. Mas ninguém é obeso porque quer. Isso é um fato. Isso é um grande fato. Tá? Não, foi bem colocado porque eu acho que antigamente as pessoas colocavam essa palavra. Questão cultural, mas não é. Não é o ambiente. É o ambiente. Não é cultural. Ninguém quer...
O norte-americano é gordo, é obeso, Não é. Não é. É o ambiente. Ninguém é obeso porque quer. Tá? Se a pessoa quiser ser magra ou quiser deixar de ser obesa, na maioria das vezes vai conseguir, mas é sacrificial. Mas o que eu acho que precisa desmistificar, Rei, que eu acho que isso é fundamental, o paciente obeso, ele não é um safado como as pessoas colocam, isso não está certo. Eu não concordo com isso, tá certo? Eu não gosto disso. Eu não gosto de tratar o meu paciente obeso de maneira pejorativa. E eu não gosto que tratem os pacientes obesos de maneira pejorativa. Até porque se a obesidade é uma doença, então ela tem que estar caracterizada como uma doença. Exato, e tem que tratar o paciente então, como uma pessoa que precisa de ajuda. Exatamente. Então, assim, definitivamente, eu não gosto que chame o paciente de obeso de qualquer nome pejorativo. Então fica a dica pro público, né? Pra galera de casa, pra entender essa questão do bullying e não façam isso. Quando vê a pessoa comendo em excesso, não é porque ela quer. Precisa orientar. Precisa orientar. Precisa orientar. A criancinha, ela vai ao McDonald's desde pequeno e come errado no McDonald's desde pequeno. E desculpe o dono do McDonald's, mas é verdade? Tá certo? Sim. Precisa comer direito desde pequeno. Entendeu? Precisa. Doutor, e das cirurgias bariátricas, explica pra gente quais são os tipos de cirurgia e os benefícios. Eu vou responder a sua pergunta fazendo duas observações. Primeiro eu vou falar sobre os métodos, depois eu vou falar sobre as técnicas. Método diz respeito a cirurgia de corte, que é a laparotomia, cirurgia de vídeo, que é a cirurgia videolaparoscópica, e a cirurgia robótica. Isso é método operatório. Então isso precisa ficar claro. Isso é uma coisa. Método operatório é uma coisa. E técnica é outra coisa. Tá? Então existem 3 métodos cirúrgicos. A laparotomia, que é o corte. A videolaparoscopia, que é a cirurgia que a gente opera com pinças olhando no monitor de TV. E a cirurgia robótica hoje em dia. Existem as técnicas, que é o bypass, que é a diminuição do tamanho do estômago com desvio do intestino. O sleeve, que é a gastrectomia vertical, que você tubulifica o estômago, você faz um sleeve, ou seja, uma manga, literalmente falando, uma manga de estômago. Tá? Você tira uma parte do estômago, a maior parte do estômago, sem mexer no intestino. Tá certo? E existem outras técnicas, tá certo? Que a gente consegue diminuir o tamanho do estômago e desviar o intestino. Mas fundamentalmente se baseia em técnicas restritivas, que restringem o quanto entra de alimento dentro do estômago, ou técnicas mistas, que misturam a restrição de entrada de alimento dentro do estômago com um desvio intestinal. Fundamentalmente é isso. Eu acho que é isso que precisa ficar claro para os seus telespectadores. Eles precisam entender isso. Tem as técnicas que diminuem o quanto entra de alimento de comida do estômago, mas não altera a absorção, porque não desvia o intestino. E tem as técnicas que diminuem o tamanho do estômago, então restringem o quanto entra de alimento no tubo digestivo e desviam o intestino, logo alteram a absorção dos nutrientes. Doutor, nessas duas técnicas, quando o paciente faz a técnica que desvia o intestino, aí a gente fala de absorção, a recuperação tem uma grande diferença por conta de absorção de nutrientes? De maneira geral, não. Entenda uma coisa, toda cirurgia de obesidade leva a uma desnutrição, porém é uma desnutrição controlada. Toda cirurgia de obesidade leva a um grau de desnutrição. Seja uma cirurgia restritiva, que vai mexer só no estômago, seja uma cirurgia mista, que mexe no estômago e no intestino. Porém, é uma desnutrição controlada. Acompanhada, né? Acompanhada. Você é nutricionista, você sabe. Quando a gente fala de desnutrição, você pode ter desnutrição de micronutrientes e você pode ter desnutrição de macronutrientes. Isso. Você é nutri, você sabe disso. Tá certo?
Esse paciente que tem uma deficiência de vitamina D, ele é um desnutrido. Sim. O paciente que tem deficiência de cálcio, ele é um desnutrido. O paciente que tem deficiência de ferro, ele é um desnutrido. Mas são pequenas alterações que você consegue eventualmente controlar e compensar. O paciente que não absorve proteína, ele é um desnutrido. Um paciente que não absorve gordura, ele é um desnutrido. Tá certo? Uhum. Ou seja, você tem desnutrição de micronutrientes e de macronutrientes. Entendeu? Mas é uma desnutrição controlada. Por isso que você faz uma suplementação de vitaminas e muitas vezes uma suplementação de proteína, whey protein, esses Cubitan e inúmeros outros suplementos proteicos calóricos que a gente tem à disposição no mercado. Você falou dessas duas cirurgias. A mais utilizada é a que tem absorção dos alimentos, hoje, ou não? Não. Na verdade, a cirurgia mais feita no mundo hoje é a cirurgia do sleeve, que é a gastrectomia vertical. Mas não é a cirurgia mais feita no Brasil. Qual que é a mais feita no Brasil? Bypass. Bypass. E os benefícios da cirurgia bariátrica, e aí, entre os benefícios são vários, né? Agora, desculpe interromper. Eu sou um bypasseiro. Eu gosto do bypass. Eu tenho bons resultados com bypass. Mas eu faço muito sleeve também. Tá? Pode falar, Pri. Não, a maioria dos pacientes que eu conheço, realmente, eles fizeram bypass das técnicas. Porque o que acontece é o seguinte, Rei e Pri. Existe aquele medo da recuperação do peso no pós-operatório. Sim. Esse é o grande medo. Entendeu? Então, existe uma tendência a recuperar peso mais facilmente ou mais rapidamente com o sleeve. Isso. Essa Entendeu? é a questão, né? Essa é a questão. Existe uma tendência a demorar um pouco, recuperar menos peso com bypass. Mas todos os pacientes têm uma curva acentuada de perda de peso num período curto de tempo. E aí você estabiliza a perda de peso e a tendência é você ganhar um pouquinho de peso ao longo dos meses ou dos anos. Uma curva de Gauss. Mas a tendência é essa. Tá? O paciente acaba recuperando mais peso com o sleeve do que com o bypass. Mas eu tive pacientes com excelentes resultados com o sleeve. Perda de 60 quilos, 50, 75 quilos com sleeve. E pacientes que perdeu pouco peso com bypass. Doutor, o que eu tiro de conclusão? Da mesma forma que a obesidade é multifatorial, o emagrecimento e manutenção do peso também é multifatorial. Também é multifatorial. Você tem o paciente ultra mega disciplinado que faz dieta, atividade física, se controla na alimentação, mega disciplinado, com sleeve. Esse paciente vai perder bem peso. Excelente. E você tem o paciente relaxado, que tem um bypass. Esse paciente talvez não tenha um bom resultado com bypass. Entendeu? Não dá para padronizar. Ou seja, a gente tem que procurar adequar a cirurgia às características de cada paciente. E aí é fundamental o médico ter a intimidade, desenvolver essa intimidade com o paciente. Isso é o charme da cirurgia. Isso é o charme do tratamento cirúrgico da obesidade. Quando você fala de saber ali quem é o paciente, é justamente isso, né? Desvendar, esse cara é um cara super ativo, ele pratica atividade, eu praticava antigamente, né? Tem toda essa questão da alimentação, você vai perguntar os alimentos. Tudo bem, você aumentou, né? Engordou, mas antigamente, como é que era? Eu gosto de comer verdura, legumes, eu consigo fazer uma alimentação saudável. Esse mapeamento você consegue aí, acho que né? é uma sondagem, né, doutor? O cara é um binge eater, é um comedor troglodita, é um sweet eater, um comedor de doce, é um beliscador. Que tipo de paciente é esse? Uhum. Como é que você consegue isso? Conversando com o paciente, na anamnese. Ou às vezes você chama a sogra do cara pra vir, fala assim, traz a sogra pra eu conversar com a tua sogra. Ela vai te entregar. A sogra entrega tudo. A sogra entrega tudo. Então o benefício da cirurgia você já relatou, né? Uma mais que a outra, que você sente que, né? Da questão da absorção dos nutrientes, você já passou pra nós aqui, né, Pri? E recuperação de peso, isso.
Eu procuro adaptar realmente a cirurgia que eu vou operar, viu, Rei? Tem paciente... Tem outra questão também que é a seguinte. Eu tenho um paciente muito, muito, muito obeso. Eu sei que esse paciente vai me dar trabalho para fazer um bypass. Mas eu sei que para ele o melhor é o bypass. Às vezes eu não faço a primeira cirurgia, o bypass. Às vezes eu faço uma cirurgia estagiada. Eu faço um sleeve primeiro, faço ele emagrecer e depois eu converto essa cirurgia. E eu proponho isso para o paciente. Entendeu? Às vezes eu faço a cirurgia em 2 estágios. Mas essa questão de fazer a cirurgia em 2 estágios, qual que é a... Eu não entendi. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Fazer uma cirurgia que teoricamente é mais simples. Que teoricamente é uma cirurgia mais fácil. Eu costumo dizer o seguinte, que a cirurgia do sleeve é uma cirurgia mais fácil. É a cirurgia mais fácil que tem para dar errado. Porra. Como assim? Como assim? Porque justamente a pessoa acha que o sleeve é uma cirurgia fácil e faz tranquilão, relaxado. Se fizer essa cirurgia mal feita, vai dar errado. Vai ter complicação. Vai ter complicação. E quando eu falo complicação, é fístula, é vazamento. Nossa. É torção do estômago, é twist do estômago. Então a cirurgia tem que ser bem feita. Entendeu? Você não pode subestimar a cirurgia. Doutor, você já conseguiu reverter fístula? Explica para o pessoal de casa o que é uma fístula. É o vazamento. A gente corta o estômago e grampeia. Não, não é isso. Existe um aparelho próprio para isso. É o grampeador, é o stapler. O aparelho é próprio para isso, tá certo? Ele corta e grampeia simultaneamente. Conforme ele vai cortando, ele vai aplicando uma linha de grampos que separa um lado da víscera e o outro lado da víscera. Tá? Existem situações que acaba tendo escape, um vazamento de um conteúdo gástrico ou intestinal para dentro da barriga. Isso é fístula. Isso é vazamento. A fístula pode matar. É uma complicação muito temida. Eu já tive fístula, já reverti fístula, já tratei fístula, já reoperei paciente com fístula e já perdi paciente com fístula. Então não adianta negar. O cirurgião que fala que nunca teve fístula tem 2 possibilidades. Ou ele está mentindo ou ele nunca operou. Ou ele não viu o paciente que ele acompanhou, ele não acompanhou o pós-operatório do paciente dele. Não tem essa opção. Todo cirurgião do aparelho digestivo sabe o que é isso. Isso é uma realidade nossa. Tá? E isso não é escondido do paciente. O paciente vai para a cirurgia sabendo que ele corre risco de ter uma complicação no pós-operatório chamada fístula, que é o vazamento. Felizmente é uma complicação que acontece pouco, mas pode acontecer. Tá? Por vezes é uma complicação que a gente consegue tratar clinicamente e por vezes precisa reoperar. E pouquíssimas vezes mata, mas pode acontecer. O paciente precisa saber disso. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né, da intercorrência de óbitos. Mas você já falou já que é pouco, não é alta, não. Né? Não é. Se fosse alto, a gente não operaria obesidade. A gente trataria com Ozempic, com Saxenda. Opa, certo? Mas eu não vou chegar nessa pergunta, que eu sei que essa pergunta vai vir já já. Você já falou já dessas complicações, a gente ia fazer essa pergunta, mas cirurgia bariátrica feito em endoscopia é eficiente e funciona? Isso é outra maneira de operar a obesidade. Na verdade, é uma técnica que é feita por endoscopia. Está bem desenvolvido hoje, mas não é para todo paciente. Dá para fazer a cirurgia de obesidade por endoscopia? Dá. Você aplica uma sutura por dentro do estômago e você vai estreitando o estômago. Você faz como se fosse um sleeve, só que você faz por endoscopia. Mas não é para todo paciente. É para pacientes com baixo IMC, pacientes disciplinados, que você vai acompanhar esse paciente no pós-operatório. Você vai ter um bom controle nutricional desse paciente. Então não é todo paciente que dá para fazer cirurgia endoscópica. Existe, a técnica existe. É bem descrita? É.
Mas é bem feita? Tem bom resultado? Tem. Para todos os pacientes? Não. Tem que saber indicar. Eu não faço, eu não sou endoscopista. Esse procedimento é feito por endoscopista. Entendi. E deixa eu perguntar, outra questão, que você falou da absorção dos nutrientes. Para deixar bem claro, essa absorção dos nutrientes é pro resto da vida ou por um período? Por resto da vida. Essa absorção. Você altera a anatomia do tubo digestivo, você vai ter alteração na absorção pro resto da vida. O organismo se adapta. O tubo digestivo se adapta. Inclusive no que diz respeito à liberação de GLP-1 e GLP-2 no pós-operatório da cirurgia bariátrica. O organismo se adapta. Esse é um dos fatores que faz o paciente recuperar peso no pós-operatório. Tá bom? A produção volta ao normal de GLP-1 e aumenta a fome. Pode voltar. Diminui aquela sensação de saciedade que o paciente tem. Então ele passa a comer mais. Então você tem alteração no futuro na produção de GLP-1 e GLP-2. Tá? Mas, como eu disse, né, você precisa acompanhar o paciente. Certo. O paciente precisa ser seguido pela nutricionista. Ele precisa ser seguido pelo endocrinologista. Ele precisa ser acompanhado pela psicóloga. Não dá para fazer esse tipo de tratamento sem um acompanhamento pós-operatório. E um dos problemas, um dos fatores que faz o paciente recuperar peso no pós-operatório é a perda de follow-up, ou seja, a perda de seguimento. Entendeu? Precisa o abandono do tratamento. Já estou magrinho, já operei, estou beleza, consegui o que eu queria, vamos embora. Esse paciente, provavelmente, ele vai ter falha no segmento pós-operatório. Então, o paciente precisa acompanhar no pós-operatório. Quando? Sempre. A gente vai entrar nesse tema da questão que você falou do pós-operatório. A gente vai entrar no pré-operatório, que é a preparação do emagrecimento. A gente vai entrar nos cases de sucesso, que você tem vários aí para relatar para a gente, das pessoas que entraram para a prática de atividade física, e você vai falar quais. Mas essa questão da absorção aí é importante, porque até hoje a gente vê muitas pessoas falando, fez a cirurgia, a absorção não é mais a mesma, sempre tem falta de ferro e outros nutrientes. Porém, tem um agravante para a gente saber se é mito ou verdade. A questão da pessoa, ela mexer com a questão hormonal. Tipo, a pessoa teve problemas, fez bariátrica, ficou depressiva, liberação de endorfina. Tem alguma coisa relatando sobre isso? Se o paciente tem depressão no pós-operatório de cirurgia de obesidade? Isso. Por questão de absorção? Não por questão de absorção, mas eu tenho um paciente que foi depressivo no pós-operatório porque ele para de comer como ele comia antes e a válvula de escape dele era comida. Assim como eu tenho um paciente que fica extremamente feliz no pós-operatório da cirurgia bariátrica porque ele se vê muito melhor do que ele se via no passado. Autoestima, né? A autoestima muda completamente. Então eu tenho os dois lados. Tenho tanto o paciente que fica feliz no pós-operatório, eufórico, assim como eu tenho o paciente que fica depressivo no pós-operatório. Já tive paciente que fala assim, o que é que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Não se enxergava... Não foi só uma vez que eu ouvi isso, me arrependi da cirurgia. Porque emagreceu e não se enxergava magro. Não, porque o prazer dele era comer e perdeu aquele prazer. Mas já também teve esse choque de imagem? A alteração de uma autoimagem corporal? Tipo... Tem muito, por isso que o paciente precisa do segmento psicólogo pós-operatório. Porque ele não se enxerga magro. Ele fala, não tô magro. Eu falo, gente, mas você tá magrinho. Mas ele não se enxerga magro. Entendeu? Eu me enxergo gordo, mas você não tá gordo. Agora, recupera um pouquinho de peso no pós-operatório. Depois de 18, 24 meses, recupera um pouco de peso no pós-operatório. A gente sabe disso. Sim. Mas falar que tá gordo como era antes... Nossa. Então, existe essa alteração de imagem corporal no paciente. Ele não se enxerga como ele está. E essa absorção de nutrientes, ok. A gente está falando na questão psicológica. Ok, não. Queda de cabelo. Tem. Queda do dente. Unha, tem. Quebra a unha. Quebra. Unha descamativa. Tem. Tudo isso tem. Aí tem que entrar com acompanhamento suplementar. Tem medicação. Eu dou para meus pacientes medicação. As vitaminas para cabelo, dentes e unhas. E tem disponível no mercado, na farmácia. Você vai, tem.
E Make Hair, funciona? Funciona. Doutor, tem casos de... Eczemia Fortalise, que era D, funciona? Funciona. Claro que funciona. Claro que funciona. Eu dou para os pacientes. Tem pacientes que após a cirurgia, acho que provavelmente a bypass, só consegue absorver vitaminas por via venosa? Não, absorve por boca, só que você modifica um pouquinho. O ferro você não dá sulfato ferroso. Você dá ferro quelato, por exemplo. Entendeu? Então você modifica o sal que vai carregar aquele nutriente, aquele micronutriente. Mas ele absorve. Magnésio também, cálcio também. Citrato, você dá citrato de cálcio. Sim. Entendeu? Então você consegue modificar. Isso, você muda a formulação para ele absorver, porque alguns só absorvem meio ácido. E ele não tem mais, porque como ele fez o bypass, ele acaba tendo uma diminuição de secreção ácida no tubo digestivo. Então ele vai ter uma dificuldade de absorção. Então você muda a formulação para ele poder absorver melhor aquele nutriente. Certo. Entendeu? É isso. Agora, às vezes você precisa repor endovenoso, sulfato ferroso na veia, às vezes precisa. Tá? Mas de maneira geral, a reposição você pode fazer por via enteral. Perfeito. Doutor Felipe Furo, meu parça. Vamos para a pergunta dos protocolos. Protocolo de preparação. Porque você sabe que tem um protocolo e aí você vai passar para a galera como é que funciona. Então vamos para o MC, que é o padrão. Porque você também já trouxe relatos aqui que você fez o protocolo, o cara emagreceu tanto que não precisou da cirurgia. Já teve paciente que perdeu tanto peso no preparo pré-operatório que parou de... Assim, eu não quero mais operar porque eu perdi peso. Perdi 100 quilos... Tive 2 pacientes que se tornaram corredores de rua, maratonista. Um era motorista de táxi, o outro era caminhoneiro. E eles entraram nessa que eu costumo falar para eles o seguinte: olha, precisa perder peso para poder operar, para diminuir risco e assim por diante. Ah, mas eu não gosto de fazer esporte e tal. E aí ele vai entrar na corridinha. Ah, vou fazer corrida de rua. Beleza, show de bola. Fez corrida de rua, começou a gostar da corrida de rua. Virou atleta de corrida de rua, perdeu 100 quilos correndo. Doutor é um grande incentivador dos esportes, né? De maneira geral, sim. Mas fundamentalmente esporte resistido. E já eu conto essa história. Mas eu tive 2 pacientes que perderam e esses caras marcaram a minha vida, mesmo porque o cara que era caminhoneiro, eu operei o filho dele depois. E o filho não foi no mesmo embalo do pai. Mas o pai conseguiu perder peso correndo. Sem cirurgia. Sem cirurgia. E nunca mais recuperou peso. E corre até hoje. Eu tenho contato com os 2, com o filho e com o pai. E o outro é um senhor motorista de táxi, lá da região onde eu trabalho, no ABC. Também perdeu peso correndo. Não recuperou mais peso e não precisou operar. Chama Adilson, seu Adilson. Tá. E o protocolo, quando é indicado uma cirurgia bariátrica? E aí você fala, geralmente o cara tem que estar pesando o percentual de gordura, como é que funciona esse protocolo? O índice que a gente usa, que não é o melhor índice, mas o que a gente usa é o IMC, índice de massa corporal. A gente fala isso daí que não é o melhor, porque geralmente, o índice de massa corporal, o cara tá com muito músculo, né? Qual é o IMC do Fábio Giga? Qual é o IMC do Ronnie Coleman? Não existe. Qual é o IMC do Cibum? Sim, mas aí você avalia que os caras estão lá, estão com gordura, os caras não estão com músculo, então não tem esse padrão. Então não tem esse padrão, mas é o IMC. Tá. O que tá padronizado e o que a gente segue é o IMC. IMC entre 30 e 35. Entre 30 e 34,9. Com doença associada. Opera ou não opera? Isso é uma celeuma. Daqui a pouco eu vou entrar nisso daí. Tá. IMC entre 35 e 40. Com doença associada a gente opera. Que doença associada? São diversas as doenças que são causadas ou agravadas pela obesidade. Hipertensão, diabetes, doença do refluxo, pedra na vesícula com crise de cólica biliar, apneia do sono, doença do refluxo gasofágico. São diversas. Impotência sexual, artrite dos joelhos, artrite do quadril. São diversas as doenças. Tá certo? São inúmeras doenças.
Então a gente opera pacientes com IMC acima de 35 com doença associada, pacientes com IMC maior que 40 com ou sem doença associada, a gente indica a cirurgia. Pacientes com IMC acima de 50, que é o super obeso, a gente opera, e pacientes com IMC acima de 60, que é o super obeso, a gente também opera. Já operou um super obeso? Já operei pacientes com IMC acima de 50. A gente evita operar pacientes com IMC acima de 60 porque aumenta o risco de mortalidade, aumenta o risco de complicação. Então a gente faz esse paciente emagrecer no pré-operatório. A gente pede para o paciente emagrecer e a gente não opera se não emagrece. Não opera. Por quê, Rei? Porque não é para fazer um capricho meu. É porque o paciente que perde peso no pré-operatório, este paciente indica para mim que ele é um paciente que tem maior chance de sucesso no pós-operatório. O cara que não perde peso no pós-operatório, a chance dessa cirurgia falhar, ter falha terapêutica, é maior. Então eu não quero operar o paciente que não perdeu peso. Ele mostra para mim que ele não é disciplinado, e ele mostra para mim que ele não vai ter o mesmo sucesso que o outro paciente que perdeu peso vai ter. Entendeu? Entendi. Sobre a questão que a gente está falando aqui de cirúrgica, a gente vai voltar para o tema obesidade. E eu quero que você relate para o público essa questão da obesidade, o perigo da obesidade. Que você já citou, mas obesidade que você já havia até comentado em um outro tema que a gente relatou, que é um processo inflamatório. Isso. Que é ramificações de patologias inúmeras. Obesidade é uma doença multifatorial, é uma doença sistêmica e gera inflamação no corpo todo. O paciente tem maior chance de desenvolver câncer? Tem. Ele desenvolve maior resistência à insulina e por conta disso desenvolve diabetes? Tem maior chance de desenvolver diabetes. Ele tem maior chance de ser hipertenso? Tem. Ele tem maior chance de ter doença do refluxo gastroesofágico? Tem. E por conta desse refluxo pode ter câncer do esôfago. Tá certo? Pode ter câncer de endométrio na mulher? Pode. Pode ter câncer de intestino? Pode. Então, pode ter câncer de mama? Pode. Então a doença obesidade, ela causa ou ela favorece o aparecimento de várias outras doenças graves por conta desse estado pró-inflamatório. Ele vive em inflamação. Entendeu? Só que a inflamação a gente não sente, né? A gente sente quando a gente vai ter a doença, quando a gente manifesta a doença como um todo, propriamente dito. A gente não percebe que está inflamado. Mas você está inflamado. Doutor, aquela polêmica, eu sou um gordinho saudável, existe gordinho? Não existe. Eu não vejo meu paciente gordinho como um paciente saudável. Eu falo isso para eles. É muito importante falar isso, porque romantizam, eu falo isso para eles. Tá certo. Essa questão que a Pri levantou de romantizar é importantíssima, porque aqui a gente está para discutir uma doença. Porque as pessoas ficam levantando bandeira, principalmente na internet. É legal relatar isso, porque o que acontece? Eu sou personal trainer e eu atendo, né, alunos que estão acima do peso, obesos. E nenhum chega para mim e fala, eu estou extremamente feliz, eu sou feliz por isso. Na intimidade eles falam para você, olha, eu queria emagrecer, eu estou insatisfeito. Isso, realmente isso. E a Pri colocou, né, que ficam maquiando isso. E não é bem por aí. A gente sabe que gera... É multifatorial, que você falou, na questões patológicas, físicas, e a gente ainda entra um ponto psicológico. O paciente depressão, pode até não falar, sim, mas existe algum grau de insatisfação. Sim. Só não está admitindo, né, muitas vezes. Só não está admitindo. Mas que existe um grau de insatisfação, existe. Agora, veja, o que se vende hoje na internet é o corpo perfeito, né? É o atleta, é a mulher com corpinho esbelto, é o cara com corpinho do Reinaldo, entendeu? É isso que se vende na internet. Todo mundo vai ser assim? Não. A gente sabe que não. Bem isso aí, bem colocado. Tá certo? Não é todo atleta que vai, não é toda pessoa que vai ter o teu corpo. Você tem esse corpo que você treina,
porque você tem alimentação saudável. Ah, mas então não pode nem comer um churrasquinho, comer um ovo com bacon. Pode, você não é xiita. Sim. E nem chato. É bem isso. Mas é isso, Você não é xiita e nem chato. Tá certo? Você vai comer um hambúrguer, meu. Entendeu? Mas você maneira, pô. Ah, eu não posso tomar um uísque? Pô, você vai sair à noite com a tua garota e vai tomar um uisquinho. Com seus amigos, vai tomar uma cerveja. Não é isso. Você vai ter vida social. Você não vai deixar de ter vida social. Você não vai ser um ET. Mas você precisa procurar ter equilíbrio. O sucesso está na justa medida de tudo, no equilíbrio de tudo. Entendeu? Perfeito. Aí é que está o sucesso. É no equilíbrio. Perfeito, é o que eu mais falo. É a justa medida. No consultório para os pacientes. Ai, Nutri, mas eu queria tanto. Não é para ser maçante. É para ser uma coisa. Eu vou te falar um lance. Né? Aí o gordinho vira para mim e fala assim: pô, doutor, eu queria comer um docinho. Tá bom. Aí ele quer se enganar. Aí ele vai lá e pega um biscoito. Pô, eu queria um chocolate. Aí ele vai lá e pega um biscoito. Matou a vontade de comer um chocolate? Não. Mas ele não quer comer o chocolate, pesa na consciência dele. Aí ele vai lá e come, sei lá, um outro docinho, X. Matou a vontade de comer o chocolate? Não. Só que já soma 2 calorias. Aí ele vai. No final das contas, ele come o chocolate. Só que para enganar, ele já comeu 5 coisas diferentes. Soma 1 caloria, 2 calorias, 3 calorias, 4 calorias, 5 calorias, mais a caloria do chocolate. 6 calorias. Porque no fundo, nada saciou aquela vontade que era o chocolate. Vai lá e come o chocolate, cara, e passa a vontade. Pelo menos é 1 caloria só que você ingeriu, cara. O doutor, para de se enganar, bicho. Uma paciente minha me mandou mensagem: Nutri, esse fim de semana eu vou receber visita em casa. Eu queria ver com você porque o pessoal me pediu para fazer minha feijoada, que é meu prato. Né? Eu posso comer só um pouquinho do feijão com arroz e a couve? Eu falei: não, come a feijoada. Come a feijoada, mulher. Come a feijoada. E depois? Depois você vai controlar ao longo da semana. Entendeu? É isso. Não adianta se enganar. Não tem nenhum problema. E eu falo isso pros pacientes. Pô, eu quero comer um quindim. Pô, vai comer teu quindim, bicho. Só não se entope de quindim. Só não come o quindim inteiro, caramba. É autocontrole, tem tudo equilíbrio. É a justa medida. Entendeu? E associado com a prática de atividade física, tá tranquilo. A atividade física é fundamental. A gente vai chegar nesse assunto ainda, porque a gente tá nessa questão da cirurgia, nessa questão da obesidade. Conforme a Priscila falou aqui, qual é a palavra que você associou, que eu acho legal? Que o que as pessoas estão falando, não, olha, seja gordinho. Romantizando. Essa palavra uma doença, muito, né? Caiu bem, né? Ficou elegante. Ficou elegante. Romantizando, porque a gente fala que, não é discriminação. Não é, bicho. E a gente também não tá falando de corpo padrão. Não. A gente tá falando de obesidade, que é diferente da pessoa tá um pouquinho acima do peso, tá com um percentual de gordura um pouco elevado. Show, fez os exames, tá tudo ok. Não é obesidade. Não tá atrapalhando a questão motora dela, de caminhar, correr, fazer suas atividades. Nada, não tá atrapalhando nada. Exato. É isso. Ninguém tá falando tipo, tem que estar definido trincado, tem que estar com o ombro colocado, tem que estar com a cintura fina, com quadríceps. Nada disso. A gente tá falando porque essa questão do romantizar geralmente fica nessas 2 vertentes. Ou é o corpo perfeito, ou eu sou gordinho, tenho que me aceitar. Não. Você tem que estar no equilíbrio também. Então você não precisa ser radical trincado. Exato. E não precisa ser obeso. Na verdade, o que você precisa aceitar não é o seu corpinho obeso, é aceitar que você tem uma doença e precisa ser tratado. Isso. É isso. Pronto, acabou. Aceite. Exatamente. Exatamente isso, meu. Eu vejo os pacientes perdendo aí 40 quilos e ficam bem, 25 quilos, melhora as doenças associadas, melhora o diabetes, acaba a resistência à insulina, para de tomar a insulina, fica só no hipoglicemiante, tá certo? Para de tomar o antihipertensivo. Pô, esse cara tá legal, começa a fazer uma atividade física, faz uma caminhada sem doer o joelho,
Entendeu? Faz um agachamento, faz uma musculaçãozinha bem feitinha, sem ter dor. Sobe uma escada tranquilo, sem fadigar. Tem uma atividade sexual satisfatória. Entendeu? Essa é a questão. Começa a viver, né? Começa a viver. Tem paciente que deixa de ter vida sexual com a companheira. E tem paciente que fala isso pra mim, Rei. Cara, eu fico constrangido no ambulatório pelo cara. Entendeu? O cara fala, doutor, eu não tenho vida sexual com minha parceira mais. E de repente o cara opera, e você pergunta, sua vida sexual melhorou? Fala, pô, doutor, eu tô bem pra caramba. O que mudou no emocional dessa pessoa é impagável. Pois é, meu. E são os dois fatores. Perguntando aqui, indo mais a fundo, são os dois fatores, né? É a questão da gordura tá por cima da parte genital. E também a questão hormonal. Porque questão aí... hormonal, os dois fatores. Entendi. E na mulher, a mulher que tem inibição de tirar a roupa na frente do companheiro. Porque tem vergonha do corpo. Tem isso, meu. Homem não tá nem aí, homem é relaxado, bicho relaxado. Entendeu? Só que tem a questão hormonal. O cara não tem uma produção de testo satisfatória. E você quer saber? Eu doso o testo nos meus pacientes, no pré-op. E doso o testo no pós-op dos pacientes. E mudo o perfil de testosterona. E o cara sai de lá feliz da vida. Feliz da vida, que tá namorando até. Aí sim, hein? Entendeu? A gente vai entrar num fator bacana aqui, porque eu acho que agora engloba o geral. Cirurgia bariátrica feita pelo SUS. Sim. É eficiente? Muito eficiente? Como é que você relata isso? Na verdade, não muda, é a mesma cirurgia que a gente pratica no SUS da cirurgia que a gente pratica no serviço privado ou nas operadoras de saúde. Isso não muda. Não é a fonte pagadora que determina que cirurgia eu vou fazer. Tá? Então que fique claro isso para os seus telespectadores, para os seus ouvintes e tal. Não é a fonte pagadora que estabelece que cirurgia aquele cirurgião vai executar. Mas é a doença associada que aquele paciente tem e quais são as indicações para determinada técnica. O acompanhamento terapêutico pós-operatório também é bem assistido pelo SUS? É bem assistido pelo SUS. Também eu falo com tranquilidade, tá certo? Tem vários hospitais no Sistema Único de Saúde que fazem um bom acompanhamento pós-operatório. Existem hospitais, inclusive, que recebem ajuda do governo federal, tá certo? É como se fosse um CACOM para tratamento de câncer. Existem hospitais e instituições, tá certo, no nosso estado, que recebem ajuda federal. Tem normas federais que estabelecem isso. Tá? O governo federal banca. Então não precisam ter medo de fazer cirurgia pelo SUS. Absolutamente não. E a cirurgia é feita por videolaparoscopia. Faz cirurgia aberta e faz cirurgia vídeo. Só não faz a robótica. Por enquanto, vai fazer. Tão eficiente vai chegar quanto particular. Não... Tão eficaz, tão eficiente quanto no sistema privado. Entendeu? O Sistema Único de Saúde no país funciona muito bem. Claro, o Rei, é óbvio. Tudo tem seus problemas. O sistema privado no país é 100% eficiente? Também não. Não é. Não é. E o SUS é 100% eficiente? Não é. Vamos ser honestos. Tem problema nos dois. Mas dentro daquilo que é possível oferecer e daquilo que o profissional de saúde está empenhado em fazer, a gente procura fazer o melhor e oferecer o melhor para o paciente. Tá? É isso. Doutor, e indicação de idade, faixa etária para cirurgia? Limite de idade para cirurgia bariátrica. Pô, se eu te falar que eu operei uma menina de 13 anos. Aliás, eu operei uma de 13, operei uma de 17. Aliás, essa de 13, Rei, o fato é curioso. Quando eu operei, ela tinha 13 anos. Ela pesava 135 quilos. Nossa. 13 anos. O sonho dela era assistir um show do CPM 22. Se eu te falar que ela me ligou do show pra falar que ela tava no show do CPM 22. Nossa, doutor, que legal, meu. Ela me ligou do show.
E aí um belo dia, recentemente eu estava no UTI do hospital em questão, passando visita, e eu encontrei a mãe dessa paciente. Ela falou, doutor, eu sou a mãe da paciente tal. Falei, puxa, que legal, como ela tá? Tá bem? Na verdade não, ela recuperou peso. Ela teve inúmeros problemas aí, inclusive perda de familiar e tal. Hoje ela tá com 34 anos. Ela voltou comigo faz 3 semanas. Ela recuperou peso. Provavelmente eu vou recuperar essa menina. Sério? Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Doutor, Estou estudando o caso, mas ela recuperou peso. uma curiosidade. Mas ela é uma paciente que perdeu follow-up. Hum. Ela abandonou o follow-up. E ela não deixou de ter a seguradora de saúde pela qual eu operei ela continua tendo e a mãe também tem. Ela literalmente abandonou o follow-up. E ela fala, doutor, eu abandonei tudo. Se abandona, recupera mesmo peso. Doutor, você acha que essa menina, por exemplo, 13 anos, 130 quilos? 135. Então, respondendo, não tem limite para menos. Existe aquilo que é estabelecido em lei. A lei estabelece a partir dos 18 anos. 16 com aprovação de conselho tutelar, de pediatra, isso e aquilo, e a partir de 18 anos. E até 65 anos é o limite máximo. Mas já operei paciente de 74, com diabetes grave, tomava 100 unidades de insulina por dia. Ô, louco. 100 unidades de insulina por dia a mulher tomava. Hoje ela tem 78 anos, ela só toma um hipoglicemiante oral. Olha Melhorou só, ou não melhorou? Nossa. Melhorou demais. Demais, bicho. 70 anos ela tinha na época, ela tá com 78, 8 anos atrás. Tá aí, ó, viva. Viva. Emagreceu, parou de tomar insulina, só toma um hipoglicemiante oral por dia. Tá, deixa eu te perguntar, cirurgia bariátrica pode aumentar o risco de câncer? Não aumenta, diminui. Tá, porque isso daí também tem mitos e verdades. Então existem a gente algumas pergunta. suspeitas de que em algumas situações pode aumentar, mas de Aí- maneira geral, diminui risco de câncer. Então, de Porque maneira as geral. doenças são relacionadas o câncer é relacionado a um estado pró-inflamatório. E a obesidade é uma doença pró-inflamatória. É legal levantar isso porque, conforme você falou, tem a questão da obesidade, mas também se o cara emagreceu e aí ele desenvolveu um câncer, aí tem outros fatores também que são outros indicativos, né? Exatamente. Doutor Felipe, é possível perder peso para os obesos? Estou falando de obeso. É possível perder peso sem a cirurgia? É possível. É possível perder peso com medicamento. Existem as medicações muito eficientes. É possível perder peso com dieta, indiscutível, e fundamentalmente com atividade física. Na verdade, você pode associar os três: dieta, medicamento e atividade física. Aliás, esse é o tripé, esse é o princípio fundamental do tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade, o princípio não é a cirurgia. O fundamento é atividade física, dieta e, eventualmente, medicamento. Tá certo? Uhum. As medicações que no passado se tomava eram os anorexígenos, que hoje a gente já não tem mais, né? Hoje é só sibutramina, os inibidores ou moderadores de apetite, que se usava muito, né? Hoje já não se usa tanto, então é a sibutramina e tal. O Mazindol, que eram medicações que se usava muito no passado, e outras medicações. Hoje a gente tem os análogos hormonais, que é o análogo de GLP-1, tá certo? Os Ozempic, Saxenda e as outras medicações mais modernas que estão vindo aí no mercado. Tem o seu custo indiscutível, que tem um preço elevado, mas é medicação eficaz, tá certo? E você pode usar. Mas é fundamental a dieta e a atividade física. Isoladamente não tem tanto efeito, mas quando você associa, tem efeito. Tá certo? Então, o Ozempic é realmente eficiente no emagrecimento. É eficiente no emagrecimento. Essas medicações vieram com uma proposta inicial de tratar o diabetes.
Mas ele tinha como outro efeito a perda de peso. E aí foi para esse nicho dos pacientes obesos. E tem um bom resultado. Mas trata também o diabetes. Entendeu? Então consegue pegar os dois pacientes. E agora a gente vai trazer aqui os seus cases de sucesso. Tanto de preparação e de pós-operatório, que você já mudou a vida de muitas pessoas. Através do quê? Da conscientização dos 3 pilares. Aí a pessoa fez lá a cirurgia com você bonitinho, fez uso da medicação, óbvio, mais alimentação, que é a dieta, mais atividade física. Depois ela abandona a medicação, ok? Uhum. E aí, qual é o tipo de atividade que você costuma indicar, que você fala, essa eficiente responde com a maioria dos meus pacientes? Na verdade, assim, eu indico para todos os pacientes, tanto no pré quanto no pós-op, musculação. Exercício físico resistido. E eu falo isso na consulta. O exercício do paciente gordinho é a musculação. Ah, mas eu gosto de lutar. Tudo bem, então vai lutar. Vai fazer o jiu-jitsu, vai fazer o judô, vai fazer o muay thai. A questão é o impacto que existe sobre as articulações e o risco de lesão. Mas se o paciente gosta de... Eu gosto de jogar basquete. Tudo bem, vai jogar basquete. Eu gosto de pedalar, vai pedalar. Mas eu falo para todos, tem que fazer musculação. Exercício físico resistido. O cara desenvolve massa muscular, ele aumenta a taxa metabólica basal. Porque ele aumenta a massa muscular. Conforme ele vai aumentando a taxa metabólica basal, ele vai consumindo gordura. Entendeu? Você treina hoje, o seu organismo fica com o metabolismo elevado sem você precisar treinar nas próximas 24 horas. Isso é fato, isso é consagrado, rei. Você não precisa treinar todo dia. Tá certo? Para manter o seu consumo de energia, o seu gasto de caloria. Ganha um músculo para perder 3 de gordura. Mais ou menos essa proporção. É isso aí. 1 para 3. Entendeu? E quando você faz musculação, você consome glicogênio, automaticamente sua insulina despenca. Despenca. Então você precisa consumir, você precisa fazer a sua insulina funcionar no seu organismo. Entendeu? E não só isso, rei. O seu pâncreas, ele produz insulina, vamos supor, para 70 quilos. Só que você pesa 170 quilos. O seu pâncreas não dá conta de produzir insulina para 170 quilos. O seu pâncreas dá conta de produzir insulina para 70 quilos. Consequentemente, você vai ser diabético. Agora emagrece. Você começa a produzir insulina para aquele peso que você está conseguindo adquirir. Você vai deixar de ser diabético. Isso é uma conta exata, né? Isso é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é o cara que nunca produziu insulina. O cara que nunca produziu insulina é o diabético tipo 1. É o menor número de pacientes. O maior número de pacientes são os diabéticos tipo 2. O cara produz X de insulina para um X de massa corporal. Se ele tem 4x de massa corporal, ele não produz insulina para tudo isso, bicho. Ele vai ser diabético. E não só isso, o cara pode até produzir, mas ele produz uma insulina mequetrefe, meia boca. Ele não tem uma insulina tão boa. Então ele vai ser diabético. Então ele tem que perder peso. O paciente emagrece com atividade física, ele diminui a resistência periférica à insulina. E ele deixa de ser diabético. É fundamental fazer exercício físico. E eu recomendo para todos os pacientes obesos, o exercício físico do gordinho é o exercício físico resistido. Ou seja, no populacho, é a musculação, é puxar ferro, é marombar. E não é pouco peso, é bastante peso. Para baixar a pressão, que a gente fala da questão cardiovascular também. O cara fala isso. Não, mas não me dá condicionamento cardiovascular. Não dá? Pega a tua frequência cardíaca quando tu treina direito, se você vai ver se você não aumenta, se você não tem condicionamento cardiovascular. Faz um B7 para você ver se você não aumenta a tua frequência cardíaca e se você não melhora o teu condicionamento cardiovascular. Que conversa é essa? Joga sangue para as extremidades e tudo. Que conversa é essa? Não dá condicionamento cardiovascular? Claro que dá.
Talvez seja só mais uma desculpa, né, É. doutor? Entre as inúmeras que eu acho que os pacientes Aí o cara fala gordinhos- assim, não, eu não faço, porque ai, dói o joelho, Isso. dói o quadril, dói a coluna, dói tudo. O cara fala isso pra você, ele fala pra mim. Não, doutor, eu não faço porque dói meu joelho. Ah, tá bom, dói o joelho, tá bom. Você vai na academia, o que tem na academia? Tem um banco. Não tem um banco lá? Sim. O que você faz? Senta no banco. Senta no banco, já tira a carga do joelho, já tira a carga do quadril, já tira a carga do tornozelo. E faz um pulo aí. Tem carga no joelho? 0. 0. Senta no banco. Faz rosca alternada, sentadinho no banco. Tem carga no joelho? 0. Não tem. Deita no banco de supino, faz supino. Tem carga no joelho? Não. Então que desculpa é essa que não pode fazer musculação porque tem problema no quadril? Dá pra remar, desenvolvimento, Dá pra fazer uma abdução de remadinha. ombro, desenvolvimento. Tá certo, o cara faz lateral das costas, faz o miolo das costas, faz peito, faz desenvolvimento. Cara, você quer melhor do que fazer um press pro ombro e desenvolver a caixa torácica, bicho? Puta agrupamento muscular enorme que te consome energia pra caramba. Faz press pro ombro, você vai ver se você não desenvolve, se você não cresce, se você não diminui resistência periférica à insulina, se você não emagrece. Tá certo? Ativa muitas fibras musculares, a recuperação vai consumir energia ali. Meu, o cara Dá vai... pra sentar no banco, fazer um crossover. crossover, Um crucifixo. cara. Um crucifixo sentado no banco com uma polia. Baixa a polia, faz um crossover sentadinho no banco. Que não dá pra fazer. Claro que dá pra fazer. Ou seja, o paciente começa a dar desculpa. E aí, o que acontece? Os caras ficam doidos, porque eles vêm falar comigo e eu treino. Aí eu começo a falar isso pros caras. Qual é a desculpa que eles vão dar? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Menos desculpa e mais ação. Fala, meu, eu treino também, bicho. Qual é? E aí você consegue mudar a vida de muita gente com essa conscientização. É importante. E no pós-op? No pós-op eu mando fazer, porque o cara começa a... Ele consome massa muscular também no pós-op. Ele entra em catabolismo, Sim, tá certo? sim. Para recuperar da cirurgia, ele faz catabolismo muscular. E eu mando ele treinar para ganhar massa muscular de novo, para readquirir massa muscular. Aí ele fala assim, eu vou fazer musculação para não ficar flácido. Deixa eu falar uma coisa, rei. O paciente obeso, ele vai trocar excesso de gordura por excesso de pele. Não confunda a flacidez do excesso de pele porque ele tinha excesso de gordura com a flacidez pelo sedentarismo. São coisas totalmente diferentes. Ele vai ser flácido porque ele vai ter excesso de pele. Isso não quer dizer que ele não tem músculo. Ele vai fazer musculação e vai ganhar massa muscular. Mas a flacidez de pele do abdômen, a flacidez de pele da mama, a flacidez de pele do braço, ele vai. Da face interna das coxas, vai ter. Tem que fazer cirurgia plástica para isso? Tem. A cirurgia plástica faz parte do tratamento. O cara não acaba o tratamento dele na cirurgia de obesidade. Ele acaba o tratamento dele na plástica reparadora daquele excesso de pele que ele tem. Que é normal ficar. A cirurgia plástica faz parte do tratamento da obesidade. Isso precisa ficar claro. Curiosidade, você faz essa cirurgia Não, também? eu não Não. faço. Aí é outra equipe, né? A equipe, quem faz isso é a cirurgia plástica. Mas a cirurgia plástica que tira aquele excesso de pele, Sim. que deixa o cara sem aquela forma bonita que ele gostaria de ter, isso faz parte do tratamento da obesidade. Isso é um complemento. E é estético? Eu não encaro isso como estético, eu encaro isso como higiênico. Sim. Entendeu? Isso é cirurgia higiênica. Tem a estética na jogada? É claro que tem. Mas isso é higiênico. Pô. A mulher vai ficar com uma sobra de pele na mama, com aquela sudorese inframamária e micose inframamária, ou aquela sobra de pele no abdômen para ficar com aquela tínia, aquela dermatite Não embaixo. faz sentido, não. Não faz sentido. Entendeu? Tem que fazer. Tem que fazer cirurgia plástica no pós-operatório. Faz parte do tratamento da obesidade. Muito legal os relatos. Entendeu? E aí deixando um recado pro seu público, porque assim, eu como professor de educação física, Priscila como nutricionista, a gente sempre passa a mensagem aqui pro público da importância da dieta e da atividade Isso física. é O fundamental. estilo de vida como um Sim, todo, né? Tem que mudar. E você como hoje aqui, médico cirurgião de bariátrica,
pode deixar o recado pro público de casa, a importância da musculação, os benefícios. Tem que fazer musculação. Eu sou um fã da musculação. Eu sou praticante de musculação. Aliás, quem me ensinou a treinar foi o irmão do Reinaldo. Tá certo? Eu sou um fã da musculação. Tem que fazer. Tá certo? Só tem benefício. Não tem malefício. Se treinar da maneira correta, você só vai ter benefício. Você vai desenvolver massa muscular, você vai desenvolver condicionamento cardiovascular, você vai diminuir resistência insulínica, você vai fortalecer tendões, você vai aumentar sua flexibilidade. Ah, não, o cara fica travadinho e vai andar que nem um robozinho. O que é isso, gente? Olha os atletas hoje em dia que treinam e que competem, olha o alongamento desses caras. Olha o que eles fazem de alongamento. Olha a flexibilidade desses atletas. Agora é óbvio, o cara tem uma massa muscular desenvolvida, ele vai ter um corpo diferente. Mas isso não significa que ele não tem alongamento ou que ele não tem flexibilidade de tendão, de músculo. Claro que ele tem. Então esse papo de que não tem alongamento, de que não tem flexibilidade, não é verdade. Então tem que fazer musculação, galera. Tem que treinar, tem que puxar ferro, tem que ir pra academia. E não é para ficar lá 10 minutinhos. Ah, eu vou fazer 50 de esteira e meia hora de musculação. Não, é o contrário. É 1 hora de musculação e 15, 20 de cardio. É o contrário. O enfoque não é o cardio, o enfoque é a musculação. O cardio vem para te dar um condicionamento cardiovascular. Legal, show de bola, mas você tem que pegar pesado na musculação. É 1h30 de musculação, 1h10 de musculação e 20 de cardio. Essa é a proporção ideal. Entendeu? Aumento da testosterona, aumento de força, que equilíbrio, propriocepção. Aumenta tudo, aumenta a testo no homem, tá certo? Aumenta a libido no homem, aumenta a libido na mulher. Sem contar a longevidade, né, doutor? Nossa, mas... Gente, aumenta a vida. O cara prolonga a vida. Sobrevida, É que a gente fala da questão dos idosos, quando aumenta a força, diminui o risco de queda. Com certeza. Melhora a própria percepção. Exatamente, o cara melhora o equilíbrio. Na verdade, assim, o cara melhora a produção de testo, e porque ele melhorou a produção de testo, ele vai melhorar o equilíbrio. O velhinho cai, o homem, não é porque ele tá xarope da cabeça, é porque ele diminui a produção de testosterona. O que dá a noção de equilíbrio, a noção espacial pro homem é a testosterona, sabia? Olha só que interessante. Foi legal você ter levantado isso. Eu vou dar um relato aqui. O professor Laí Ribeiro ensina isso. Olha. Ele fala isso. O Pinduca, quando ele fez o podcast aqui, foi legal que ele levantou essa questão e foi bem bacana. Ele falou assim, acho que ele falou do familiar dele, né, Rafa? Acho que foi do pai, alguma coisa assim. Tava lento, você perguntava alguma coisa, ele, falou, mandei uma testo. Mandou uma depo nele. Cara, ele falou, mandei uma testo no meu pai 3 dias depois. Ágil, super comunicativo, pensamento rápido e tal. Ele falou, cara, testosterona deixa o ser humano deixa o cara mais ativo. Você dá uma deca num velhinho, você tá dopando o cara, você tá fazendo doping no cara, é isso? Precisa desmistificar esse assunto, Verdade. sabia? O assunto do uso racional do esteroide anabolizante precisa ser desmistificado. Isso precisa ser dito, Rei. Que é a chamada TRT, né? Terapia de reposição de testosterona. Isso precisa ser desmistificado. O que acontece é um uso abusivo, irregular e inadequado dos esteroides anabolizantes. Chamado queimar largada, Entendeu? meninada jovem, Isso juventude. é que existe. Sim. Agora, verdade. você usar de maneira... mas o atleta do bodybuilding usa. Eu estou falando de uma classe especial de pessoas. Sim. Entendeu? Eu estou falando de uma classe especial, diferente de pessoa. O atleta do bodybuilding é outra classe. Eu não sou bodybuilder. É verdade. Essa é a questão. Eu não sou É bodybuilder. verdade. Entendeu? Se o bodybuilder quer usar,
acompanhado por um médico, fazendo exames, sendo seguido, isso é uma condição. Você não pode generalizar. O que acontece é que hoje o negócio adquiriu uma proporção, Rei, absurda. Você vê moleque jovem com produção endógena de testosterona normal querer tomar esteroide anabolizante pra ficar parecendo um cibum. Primeiro que não vai parecer nunca porque não tem a genética do cara, porque não come como o cara, não treina como o cara, não vai ser nunca um cibum. Não vai ser nunca um Ronnie Coleman. Não vai ser nunca um Jay Cutler. Entendeu? Começa por aí. Mas a maneira como é passado o uso do esteroide tá errado, cara. Você falou uma coisa também legal, que lá na frente vai atrapalhar toda essa questão de receptor, né? O cara já queimou a largada antes aqui, ele não teve uma vivência de treino, dieta, e lá E não na desenvolveu frente, a maturidade sim, muscular, não desenvolveu uma maturidade articular. E nem de receptores hormonais, E né? nem de receptor hormonal. E o cara já quer tomar esteroide anabolizante com 16, com 18 anos. Meu, você tá no auge da tua produção de testo. Aproveita o que você produz, maluco. Aproveita o que você tem. Verdade. Agora, o cara chegou nos 45, 48 anos, tá declinando, percebe que tá perdendo massa muscular, percebe que tá perdendo ânimo. Pô, vai no médico, dosa uma testo. Faz uma TRT acompanhado por um uro, por um endócrino. É diferente. Entendeu? sim. É diferente. É errado? Não é errado, cara. Não é ilícito. Não é Claro que ilícito. não. Essa é a questão. É indicado, né? É indicado. O problema é o cara querer transformar o ilícito no lícito. Esse é o problema. Sim, não, e outra coisa, o seu corpo produz testosterona. Você não tá colocando álcool, que é uma coisa que seu corpo não produz. Exato. Também tem esse fator. Tem esse fator. Você está dando uma coisa que é natural, que o teu organismo já produz. Seu Você tá corpo dando não um produz suporte, óleo, né? seu corpo não produz óleo de cozinha e nem refrigerante. Né? Exato. Mas seu corpo produz testosterona. Então, Isso. vamos, né, desvendar isso daí e tirar esse. Você falou a palavra certa, desmistificar. Desmistificar. Em Vamos que tirar. momento eu devo começar uma reprodução? Em que momento? Ô Pri, vamos falar real. Vocês passam a vida tomando hormônio, meu. Verdade. Mulherada. Vocês passam a vida tomando hormônio. Para de sacanear. Quando a gente quer tomar, não pode. Qual é? Vocês passam a vida tomando anticoncepcional. Verdade. Sinteticão. Pô, com um monte de efeito colateral. Então devia condenar vocês. Verdade, né? Tá vendo só? Como tudo é um preconceito. Porra, vamos falar que, real. que Sim, se sim. estabelece. Vamos falar né? coisa como é. Mulher passa a vida. A menininha menstruou, arrumou um namoradinho. O que a mamãe faz? Dá uma cartela de anticoncepcional pra menina pra ele namorar. Porra, tá dopando a menina. Para. Em vez de fazer uma educação sexual na menina. Ó, filha. Take it easy. Não. Toma uma cartelinha aí, vai lá, manda bala. Verdade. E pro homem não pode. O homem é a questão que você falou. De melhorar a qualidade de vida, de fazer uma TRT, dos benefícios, e é o que o seu corpo produz. Simplesmente teve a queda, né? A pirâmide começa a ter a decadência, você começa a perder, então você vem com a TRT para equilibrar. Exatamente. Para qualidade de vida, longevidade. Agora a uma série de meninada fatores. que já começou a tomar, quando chegar nessa fase do declínio, já não tem mais nem receptor, né, doutor? Cara, você começa inibindo o teu eixo hipotálamo hipofisário. Recupera. Todo mundo recupera? Não sei. Eu não sei. Tem cara que não recupera mais. Tem cara que toma, aí quer recuperar a ação do eixo hipotálamo hipofisário e não vai recuperar. Quem é esse paciente? Não faço a menor ideia, não dá pra saber. Eu não vou arriscar. Então uso normal, como tem que ser. Verdade. Entendeu? É isso aí, doutor. Bem provavelmente num próximo podcast você trazer aí uns atletas que você já... Precisa trazer. Tem um atleta que eu operei e que virou atleta. Tem bodybuilder, tem tudo, né? Tem tudo. Tem atleta de jiu-jitsu, tem atleta de MMA, tem atleta de judô.
tem atleta de basquete, tem atleta de vôlei, tudo cara que deixou de fazer atividade física, que engordou, que eu operei e hoje voltou a fazer as atividades físicas habituais. Olha que bacana, que case de sucesso. Entendeu? Muito bom. Tem isso. Doutor, deixa seu contato, seu Instagram, onde você atende, para as pessoas procurarem. Por favor, o momento é seu. Então, meu celular é o 99996-4059. Eu trabalho em São Bernardo do Campo, atendo em São Bernardo. O meu Instagram é Dr. Felipe Furo, Dr. Felipe Furo. E o meu e-mail é felipeefuro@gmail.com. Estou à disposição para atender quem quiser, para conversar com quem quiser, tá certo? Quem quiser entrar em contato, quem quiser fazer uma consulta, bater um papo e perguntar sobre a cirurgia, estou à disposição. Muito bom. Doutor, mais uma vez, Eu aqui agradeço. de coração, você é nosso parça. Quero mandar um abraço para os nossos amigos. Opa! André Dória. André Dória. Grande André. Grande André. Foi muito bom tê-lo aqui. Dr. Christian Furo, meu querido irmão. Christian Furo, prata da casa. Um abraço para ele. E foi uma grande alegria vir aqui mais uma vez. A alegria foi toda nossa, doutor. Me sinto honrado de ter sido chamado aqui. É muito gostoso vir aqui. O ambiente aqui é agradabilíssimo. Ai, que delícia. Vamos colocar a revista, fala da revista também. Ah, sim. Tem uma revista que eu dei uma entrevista falando sobre obesidade infantil, né? Na verdade, é uma revista comercial da região do Grande ABC, né? E é uma matéria pequena, mas eu falei um pouquinho sobre a obesidade infantil. Como foi o mês das crianças, que foi outubro, Sim. então aí eles quiseram falar sobre esse assunto, obesidade infantil. Entendeu? Muito Não sei pertinente. se vocês têm aí Tem? Tem. A gente vai colocar a imagem. Isso. E é isso. Só tenho a agradecer mais uma Eu vez. que agradeço, muito obrigado. Foi Obrigado um prazer, uma honra. Prazer foi todo nosso, Obrigado. doutor. Galera, você que ficou até o final, muito obrigado. Até a próxima. Muito conteúdo. Our Body, Papo Saúde. Valeu, tamo junto. Até a próxima, galera.